Você sabia que passar o tempo na natureza pode ter impacto profundo na sua saúde mental? O pai da medicina, Hipócrates, referia que a natureza é a nossa cura. Este senhor, que viveu na Grécia Antiga entre 460 e 370 a.C., ficou com seu nome registrado na história pelas suas contribuições extremamente importantes para a prática médica. Mas de que forma a natureza pode ser o remédio que a sua mente precisa? E como você pode fazer uso agora dele? Que viagem na mente é essa, Karina? Então vem comigo que eu vou te revelar tudo neste vídeo. Sou Karina Kimmick, terapeuta, mentora e criadora da More Humanistic Methodology, a MHM, e fui premiada nos Estados Unidos, Alemanha e Brasil por aquilo que mais eu amo fazer: trabalhar com o ser humano. E este é o canal Viagem na Mente, em que juntos nós conhecemos um pouco deste mundo viajando pela mente humana. E neste exato segundo, deixe este canal mais saudável com o seu like e ajude este canal a chegar a mais pessoas. O custo para você é zero. E ainda compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, porque isso irá impactar saudavelmente na vida de outras pessoas e você pode ajudar nisso. E sem enrolação, direto para o vídeo. Eis que estou aqui no Parque Buenos Aires, um parque público em Higienópolis, na alvoraçada Avenida Angélica, aqui em São Paulo. E ao longo do vídeo eu vou partilhar com vocês algumas das imagens deste local tão bonito. E assim que se entra nesse espaço, algo realmente acontece na minha mente e espírito. E eu vou aqui caminhar até um banco e vou conversar com vocês. Hipócrates acreditava que o corpo tinha uma capacidade inata de autocura, conhecida como vis medicatrix naturae. Isso em latim. Em português seria o poder curativo da natureza. E que o papel do médico era apoiar e estimular esse processo natural. Logo, o contato com a natureza promoveria a saúde física e mental. E assim, o terapeuta usaria a natureza como um poderoso aliado no tratamento da mente. 2000. Opa, uma moto, né? A gente está na natureza, ao mesmo tempo na Avenida Angélica, e é assim, a gente grava no momento, né? Com todos os barulhos. Bom, 2.500 anos depois, e retornamos ao mesmo ponto. Será que ainda não aprendemos? Ih, rapaz. Mas hoje, o que a ciência nos diz sobre isso? De acordo à Organização Mundial da Saúde, a OMS, o estresse é uma epidemia mundial. E de acordo ao relatório global World Mental Health Day 2024, ou em português Dia Mundial da Saúde Mental 2024, divulgado pelo Instituto Ipsos, o Brasil é o quarto país mais estressado do mundo. E esse número não é muito positivo, né, gente? Poderíamos ser o quarto melhor do mundo, o quarto mais calmo do mundo, o quarto mais feliz do mundo, mas estressado? Então vamos lá entender por quê e o que nós podemos fazer para resolver isso. O estresse é uma resposta natural do nosso corpo a situações que são percebidas como desafiadoras ou mesmo ameaçadoras, sendo essas respostas ativadas desde o nosso sistema imunológico lutando contra o resfriado, problemas no local de trabalho, o malabarismo de pagar as nossas contas no final do mês, as relações desafiadoras com familiares ou nosso parceiro, a nossa parceira, até eu estar saindo de noite de um restaurante e ter receio de ser assaltada porque vejo uma pessoa ali no escuro e que me parece que possa ser ameaçador para mim ou ameaçadora para mim. Então, o que a gente pode entender é que o estresse vive diariamente conosco. O problema do estresse é quando ele é vivido de uma forma contínua, desequilibrada. E aí ele começa a gerar outros problemas de saúde, como doenças cardíacas, insônia, diabetes, depressão, ansiedade, entre outras. Mas se você deseja que eu traga especificamente
um vídeo sobre esse tema, então coloque nos comentários estresse, porque assim eu vou entender que vocês desejam que eu fale sobre esse tema aqui no YouTube, até porque eu posso realmente discorrer bastante sobre o assunto. Eu trabalho com esse tema desde 2004, inclusive desde 2007 especificamente com burnout, fobias e ansiedades, e tenho técnicas e metodologia publicada, né, no livro que eu publiquei em 2016 sobre a metodologia MHM. Então é só vocês escreverem no comentário. Mas voltando ao nosso tema, uma das formas de lidar e reduzir significativamente os níveis de estresse é estar pelo menos 20 minutos em um ambiente natural, como referido no estudo publicado no Journal Section of Environment Psychology em 2019 no Frontiers. Esse estudo que eu estou falando e os próximos que eu irei referir ao longo desse vídeo, eles vão estar na caixa de descrição, tá? Se vocês quiserem consultar, combinado? Então vamos lá. Pesquisas anteriores mostravam já a importância de interagir com a natureza, de estar na natureza para a redução do estresse. Mas, especificamente essa pesquisa, ela se destacou por ajudar-nos a compreender que num tempo curto de 20 minutos o impacto psicológico foi grande. Os investigadores pediram a 36 pessoas para passarem 20 minutos ou mais na natureza 3 vezes por semana durante 8 semanas, em um lugar ao ar livre onde eles pudessem interagir com a natureza. Então, os cenários variaram desde quintais até o parque público, como por exemplo esse que eu trouxe para vocês, até áreas verdes, perto do local de trabalho desses participantes. Eles também caminharam, sentaram-se durante esse tempo que eles estavam ali em contato com a natureza e apreciando ali o meio natural em que eles se encontravam. Bom, e o que aconteceu? Os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, foram medidos a partir de amostras de saliva coletadas antes e depois dos passeios na natureza. As pessoas também foram instruídas a não se exercitarem antes, para não haver aqui alterações com a coleta, né, das amostras salivares, e também evitar estímulos como mídia social, telefonemas, conversas e leituras. E aí vocês me perguntam, tá, Karine, quais foram os resultados que advieram dessa pesquisa? Bom, senta aí e ouve. Primeiro, os níveis de cortisol caíram significativamente após 20 minutos de contato com a natureza. Segundo, os níveis de cortisol caíram ainda mais entre 20 e 30 minutos, o que é surpreendente, gente. Estamos falando apenas de 20 ou 30 minutos de estar na natureza. Incrível, não é? E após 30 minutos, os níveis de cortisol continuaram a cair, vamos dizer, de uma forma gradativa. Então, as conclusões desse estudo foi que o contato com a natureza pode reduzir o estresse psicológico, melhorar o humor, melhorar a função cognitiva, os batimentos cardíacos e ainda reduzir os sintomas de depressão e ansiedade. Então, da próxima vez que você precisar desestressar ou cuidar do seu bem-estar mental, encontre um ambiente natural que você goste. Pode ser uma caminhada na praia, pode ir até um parque próximo, uma parte verde ali perto do seu trabalho, como esse que eu mostrei para vocês, que eu me encontro nesse Parque Buenos Aires, e usufrua da natureza. Você, eu, todos nós somos parte da natureza, porque também o nosso corpo é natureza e da natureza. E ao abraçarmos a natureza, estamos abraçando a nós mesmos. A conexão com a natureza é essencial para a nutrição da nossa alma e do nosso equilíbrio mental. Eu vou aqui partilhar uma história pessoal com vocês. Até 2021, da primavera ao outono, eu reservava um dia da semana para cuidar do meu jardim na Alemanha. E eu vou partilhar aqui algumas fotos com vocês para vocês verem a casa onde eu residia e o espaço de que eu me refiro. Eram 2.000 metros quadrados de jardim. E eu adorava cuidar do jardim, podar, plantar flores e no outono recolher as folhas, os gravetos que ocorrem, né, com a queda da folhagem no outono. E ali estava eu trabalhando na natureza e
aquilo servia como uma meditação ativa. Ali estava eu concentrada no aqui, no agora, no momento, totalmente presente na natureza. E ao longo do ano, cada dia da semana, nos 7 dias da semana, durante todo o ano, inclusive no inverno, quando nevava e fazia frio, eu gostava também de fazer essa rotina que eu tinha, que era pegar uma caneca de café e 2 vezes por dia ou 3 vezes eu ia e fazia uma ronda pela casa, né? Caminhava ali pelo jardim. E conforme eu caminhava, eu observava os detalhes da natureza e o milagre que ocorre em cada detalhe. É as asas da borboleta com as suas cores, geometria, é uma folha, o desenho da folha ali, como se fossem os nervos, né? Os filetes da folha, é o cantar do pássaro, é o cheiro das rosas, porque eu tinha roseiras no jardim. E quando eu retornava ao escritório, eu retornava mais inspirada e com um foco mais afinado para o trabalho. E sem dúvida, eu sentia que a minha escrita e a fluidez dos meus pensamentos, eles eram potencializados. Como escritora, a natureza, pelo menos para mim, é matéria-prima, quer na poesia, que eu escrevo poesia, como também na escrita dos roteiros de vídeos, como, por exemplo, escrever o roteiro deste vídeo, não é? Como colunista de jornais, até quando eu estava pensando e criando novas técnicas e modos de trabalhar para a minha metodologia, que é uma metodologia ativa. Eu vou sempre desenvolvendo, ela tem fundamentos grandes e com bastantes técnicas, mas eu continuo a desenvolver, até porque quando eu trabalho individualmente com o cliente, eu faço sessões individuais, eu também estudo a mente daquela pessoa e vou desenvolver ali ferramentas específicas, eu vou desenvolver estratégias específicas para ter resultados mais eficientes e rápidos, pelos quais eu sou conhecida, e por isso que eu fui premiada. Bom, e eu experienciei durante anos com esse tipo de rotina que eu tinha na Alemanha, que a criatividade, o engajamento mental e a produtividade, elas discorriam melhor, né? Com esse meu, vamos dizer, com esse meu exercício diário, vamos dizer assim, não é? Mas de uma forma totalmente adorável na natureza. E a minha experiência, ela não é apenas subjetiva. Um estudo realizado na Universidade de Brasília, no Brasil, demonstrou que atividades em ambientes naturais, como o cerrado, melhoraram o bem-estar cognitivo e emocional dos participantes. Os participantes desse estudo relataram aumento da felicidade, relaxamento e empatia após as caminhadas em ambientes naturais, isso em contraste com ambientes urbanos. Em 2021, uma pesquisa publicada no The World Journal of Biological Psychiatry demonstrou que passar mais tempo ao ar livre pode alterar a estrutura cerebral, aumentando a massa cinzenta no córtex pré-frontal, que é esta região aqui, que ela é envolvida no planejamento, na regulação das ações e no desempenho cognitivo. Na década de 80 do século 20, Rachel Kaplan e Stephen Kaplan, em seu livro The Experience of Nature, a Psychological Perspective, ou tradução literal aqui da Karina, experiência da natureza, uma perspectiva psicológica, desenvolveram a teoria da restauração da atenção, ou em inglês, a sigla ART, que quer dizer Attention Restoration Theory. A ART sugere que a fadiga mental e da concentração podem ser melhoradas pelo tempo que é gasto na natureza ou até observando a natureza. Por quê? Porque a capacidade do cérebro de se concentrar em um estímulo ou uma tarefa específica, ela é limitada, o que resulta naquilo que eles denominaram, abre aspas, né? Fadiga de atenção direcionada. Então, quando estamos na natureza, a natureza engaja o nosso cérebro de uma maneira relaxante, de uma maneira diferente e permite que ele descanse e restaure a capacidade de concentração e foco.
Este processo, de acordo a essa teoria ART, é dividido em 4 componentes principais: ser afastado, being away, extensão, extend, fascinação, fascination, e compatibilidade, compatibility. O componente 1, que é o ser afastado, refere-se à sensação de estar em um ambiente diferente do seu cotidiano. Então é como eu quando fui ao Jardim Buenos Aires, estava num ambiente diferente de estar em casa, não é? E isso nos leva a uma pausa nas tarefas e nas demandas habituais que estamos ali a ter naquele momento. O componente 2, extensão, é a sensação de estar em um ambiente vasto e interconectado, que oferece muito para descobrir. Então, quando você está numa floresta, por exemplo, né, você tem muito para ver e explorar, desde animais, insetos, as folhas ali, os nervos, como eu digo, das folhas, as formas geométricas, até, por exemplo, nas nuvens, as plantas, as flores, enfim, há muito o que explorar. O componente 3, que é a fascinação, é o engajamento involuntário e sem esforço em aspectos atraentes da natureza, como a observação das árvores, como quando eu ando na floresta, né, eu observo a altura das árvores, ou então a gente vê aquelas formas, né, nas nuvens, ou estamos observando um pequeno inseto, ou mesmo um cogumelo, por exemplo. O componente 4, a compatibilidade, é a correspondência entre as atividades que a pessoa vai realizar e o ambiente natural em que ela se encontra, facilitando a recuperação da capacidade de atenção. Nesse caso, por exemplo, se você vai a uma floresta, você acaba por caminhar, você acaba por respirar melhor. Então, tudo isso são ali atividades que se interconectam. Várias pesquisas corroboraram a teoria ART, mas, resumidamente, todas elas constataram que passar tempo ao ar livre nos traz benefícios cognitivos, melhorando, nomeadamente, a capacidade de concentração da memória de curto prazo, ajudando a restaurar a atenção e aliviando a fadiga mental, e estimulando a criatividade e, por conseguinte, novas ideias, soluções para problemas que surgem à nossa mente, tal como eu partilhei com vocês a minha experiência pessoal, que eu conseguia voltar ao escritório e havia uma fluidez no pensamento, fluidez também de encontrar soluções para situações que eu estava me questionando ou eu tinha elaborado ali diferentes formas de resolver e vinha como aquele ahá, é por aqui que eu vou, é essa a solução, é esse o caminho que a natureza me trazia pelo contato e eu estar ali naquele tempo ali passeando pelo meu jardim. Tomar banho de floresta, shirin-yoku, eu não sei se está correto, quem for japonês ou dominar o idioma que me corrija, é uma prática japonesa de reconectar com a natureza através de uma caminhada pela floresta e a conexão com esse ambiente. Desenvolvida no Japão na década de 80 e corroborada ao longo de décadas por milhares de estudos científicos, o banho de floresta tem vários benefícios, desde poder reduzir os níveis de cortisol, que é um marcador biológico do estresse, que já falamos aqui dele anteriormente neste vídeo, diminuir a pressão arterial, melhorar a variabilidade da frequência cardíaca e até aumentar a atividade do sistema nervoso parasimpático, promovendo assim um estado de relaxamento profundo e melhorando o sono. Então, todos estes fatores têm um impacto positivo na redução de sintomas de ansiedade, fadiga e irritação. E se você tem menos estresse, mais capacidade de encontrar soluções como a criatividade e a atenção melhoradas, dorme melhor, tem melhoria em diferentes aspectos fisiológicos no seu organismo, logo, os sintomas de ansiedade são reduzidos. Estudos mostram que o banho de floresta pode aumentar até a atividade das células imunológicas e a expressão de proteínas anti-câncer. Num estudo com um grupo de 12 homens na faixa etária dos 37 aos 55 anos, foi registrado um aumento de 50% nas células assassinas naturais que podem matar as células tumorais e as proteínas anticâncer, como perforina, granzimas e granulizina, após esses indivíduos estarem por 3 dias em diferentes florestas.
Outra pesquisa mostrou que o banho de floresta melhorou a função imunológica. Quando inalamos os óleos liberados pelas árvores, conhecidos como fitoncidas, nossos níveis de cortisol diminuem e a atividade das células assassinas naturais aumenta. Então, essas descobertas sugerem que o banho de floresta pode ter um efeito preventivo sobre o câncer devido à sua capacidade de estimular respostas imunológicas. Mas, claro, ainda mais estudos devem ser realizados. E quando o corpo está em maior equilíbrio físico, as emoções positivas são estimuladas. A caminhada na natureza ajuda na regulação emocional e diferentes estudos demonstram que beneficia pessoas que sofrem de transtornos depressivos de leve a graves, apresentando melhoria significativa tanto do humor quanto da função cognitiva, como a memória, em comparação a caminhar em ambientes urbanos. Os participantes desses estudos se sentiram mais motivados, energizados, quando expostos à natureza. A exposição à luz natural e à atividade física associada ao estar ao ar livre, o aumento dos níveis do oxigênio no cérebro, a conexão sensorial através da estimulação dos sentidos que o cenário inspirador da floresta e da natureza nos proporciona, beneficia a produção de endorfina e serotonina, o que promove um estado mental mais positivo e alegre. E com a redução do nível de estresse, contribui, como é natural, com a melhoria do humor, da felicidade e uma sensação geral de bem-estar. Não é? Como aqui eu referi, por exemplo, da minha experiência pessoal no meu jardim na Alemanha. Portanto, a natureza nutre o corpo, a mente e a alma. Ela oferece um local no tempo em que você se conecta com algo maior, do qual nós somos parte, mas que ao mesmo tempo nos transcende e nos traz a harmonia da reconexão com um ciclo contínuo de vida, energia e renovação. Quando sentimos a brisa no rosto, ouvimos o sussurrar das folhas ao vento, inalamos aquele cheiro de mato, somos lembrados de que fazemos parte desta essência natural, desse grande espírito que mora em cada ser que reside na natureza. Mora em você e mora em mim. E é quando o nosso espírito profundamente entrelaçado a este grande espírito pode encontrar a paz no meio do caos.